Oi, gente, eu estou aqui para dar continuidade ao vídeo 1 de produção textual, mas nesse vídeo a gente vai se atentar à correção textual. Depois que você produziu o texto com aquelas estratégias que eu passei no vídeo 1, por isso eu vou deixar o link aqui embaixo, terminando este vídeo, corre para a parte 1 para você entender melhor. Você vai criar alguns códigos para fazer a correção. Então vamos lá, você pode colocar o triângulo quando faltar vírgula, o quadrado quando for letra maiúscula e colocar números toda vez que você perceber que o seu aluno escreveu errado. Então, por exemplo, aqui eu coloquei curiosidade número 1, o aluno escreveu curiosidade. A ideia é fazer a criança fazer a comparação com aquela escrita errada e com a sua escrita adequada, a sua escrita correta. A gente precisa entender que o nosso cérebro não aprende por acúmulo de informação. Eu vou colocar ali a palavra errada que meu aluno escreveu e vou fazer ele escrever certinho milhões de vezes, assim ele vai aprender. Não, o nosso conhecimento ele é construído quando o aluno está envolvido com o objeto do conhecimento, quando o aluno está envolvido com o meio, quando ele constrói, quando ele aprende com aquele erro. Então, uma vez que aquele aluno escreveu bombeiro com N e você explica a regra que é utilizada, olha, antes de P e B é M. Uma outra vez que esse aluno foi escrever bombom e você analisar, caramba, olha aqui a sua palavra. Essa palavra está escrita errada. E como diz Piaget, ele vai assimilar essa informação e demora um tempo para conseguir entrar em equilibração, né? Acomodar aquela informação. Então pronto, esse aluno não ficou sendo um copista, ele não ficou acumulando várias palavras, ele aprendeu qual é a nossa regra para escrever com a ortografia adequada. Aqui vocês estão observando que eu coloquei um semáforo. O semáforo verde é siga, então nós vamos iniciar a nossa história, são palavras que iniciam a nossa história. O amarelo é atenção ao apoio, frases que dão sentido ao texto. O vermelho, pare, vamos fazer aqui um fechamento. Então, no vermelho, você vai iniciar uma frase iniciando o tópico principal. No amarelo, você vai escrever dando suporte e detalhes para o texto. No vermelho, escreva a frase final, a conclusão do seu texto. E agora, vamos para as palavras de transição. Então, você pode fazer um cartaz, expor aí na sua parede, na sala de aula, para o aluno pegar sempre que for fazer uma produção de texto. Então, no início, no verde, primeiramente, uma vez, era uma vez, inicialmente, quando, no início, o amarelo, que é o meio do texto, que é o corpo, depois disso, mais tarde, em seguida, enquanto isso, além disso, depois. E o último, que é o vermelho, é o fechamento, a conclusão do nosso texto. Finalmente, por último, finalizo, concluo, por fim, em suma, em suma, em suma. Vou ensinar em suma para o meu aluno? Então, uma criança que está inserida no ambiente letrado, ouvindo e lendo histórias, ouvindo o nosso vocabulário adequado, ouvindo palavras desconhecidas, mas assim ela vai aprendendo. Então, caramba, eu vou ler uma história, só que a criança não conhece essa palavra. Não tem problema, você pode explicar o significado dessa palavra e ela vai aprender sim. Então, agora nós vamos colocar aí a mão na massa. Então, no verdinho, a criança vai colocar as palavras de transição do início da história, depois a do meio da história, dando razão, detalhes, fatos, e por último, a explicação e o fechamento. Então, agora você vai entregar um semáforo para cada aluno e essas frases, e a criança vai ter que encaixar no semáforo certo. Então, como é que eu coloco numa noite? Onde eu encaixo? De fato, um dia, e lembrar das palavras de transição. E continuando aí com a mesma ideia, só que agora colocando mais outras palavras de transição para ampliar o vocabulário do nosso aluno, você vai colocar no verde, início, então vai ter que colocar as palavras de início, no amarelo, do meio, no vermelho, final. Agora aqui eu vou compartilhar com vocês um padrão que dá super certo para auxiliar o seu aluno na produção de texto. Então vamos lá, coloca sempre uma palavra no gerúndio, ação. Então, Roberta dormiu ouvindo uma música suave. Quem? Foi Roberta. Quando? Roberta dormiu de manhã. Onde? Roberta dormiu de manhã no sofá. Sei lá. E aí você vai criando com essas pistas do quem, quando, onde, por quê, como. E aí, se você pensar em outras perguntas, coloca também. Uma outra estratégia, explicando as frases. Vou ler aqui. Hoje eu esperei por 30 minutos o portão da escola abrir. Coloca aí um adjetivo. Hoje eu fiquei esperando muito estressado. Quando? De manhã eu esperei por 30 minutos o portão abrir. Onde? De manhã eu esperei por 30 minutos o portão da escola abrir
e eu estava muito estressado, parado na calçada. Por quê? De manhã, eu esperei por 30 minutos o portão da escola abrir e eu estava muito estressado, parado na calçada. Eu precisava fazer a prova de matemática. Então, agora, seguindo o modelinho que eu acabei de mostrar para você, o seu aluno vai fazer a produção de texto. Nesse retângulo, vai colocar o título. Não tem quando o aluno acaba de fazer a produção de texto, a gente fala, Joãozinho, volta lá para o seu lugar e dá mais uma lidinha. Você vai pedir para ele fazer isso, só que agora vai usar a estratégia que eu inventei do PLOC. O que é isso? Pede para o seu aluno voltar lá para a mesa e olhar o texto novamente seguindo essa sequência. O P, pontuação. Ele está usando pontuação adequada? Vírgula, ponto de exclamação, interrogação, letra maiúscula. Está colocando início de frase, nome próprio, ortografia. Ortografia está correta? Está com dúvida? Procura no celular, procura no dicionário. Compreensão. Esse texto está coerente? Quando a gente pensa em coerência, tem que pensar assim, caramba, os meus parágrafos conversam entre eles? Então, por exemplo, eu começo um parágrafo falando que, poxa, meu dia foi muito divertido, que eu brinquei com os meus amigos, cheguei em casa e apanhei, porque eu estava sujo. Ué, mas tu tá feliz? Tu não tá? Tu apanhou? O que aconteceu? Esse texto tá contendo ambiguidade e aqui a gente vai fazer uma observação. Às vezes você quer passar uma ideia e passa outra ideia nada a ver. Então, Maria levou a sua filha ao mercado. A filha de quem? A da Maria ou a do leitor? Vamos prestar atenção. Vírgula. Vírgula a gente tem que usar toda vez que for um vocativo, toda vez que você for chamar alguém para uma conversa. Então, bom dia, professora. Você põe vírgula. Bom dia, vírgula, professora. Se você não colocar vírgula, você pode virar até um canibal. Comi gente. Você comeu gente? Não. Você tem que falar comi, vírgula, gente. Aí sim. E o que o seu aluno precisa ouvir de você, professor, na hora da produção textual? Ei, quem está do outro lado não está te ouvindo. Você não pode explicar o que você está escrevendo. Então você tem que escrever de forma clara para quem está do outro lado lendo o seu texto entender. Porque PLOC, tipo umas gotinhas de água caindo. Obrigada, gente. Corre lá para o vídeo 1. Tchau, tchau.